Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Desde já agradeço pela sua presença, agradeço a sua atenção, o seu tempo, honro o seu tempo aqui. Eu sei que não é fácil às vezes a gente parar, né? Então agradeço por vocês estarem disponibilizando esse tempo e buscando aprendizado, né? Buscando estar aqui para aprender, para conhecer. Boa noite, Giovana. Conselheira tutelar, gente, me fale um pouquinho de vocês, eu já vou me apresentar também, de onde vocês estão falando, de que cidade, Paranaguá, Paraná, Franciene de Campinas, que legal, eu acho fantástico essa possibilidade, né, que a internet nos dá de alcançar, né, tantos lugares. Renata, bem-vinda, me conta, Renata, de onde você está falando, onde você mora. Thalita. Ai, que delícia. Bahia! Olha só, uma baiana, que delícia. Andréia, professora. Montes Claros de Minas, Campinas. A Caroline é professora. Quem mais é da área da educação? Quem mais trabalha com crianças? Renata de Paulínia, mãe da Clarinha. Oi, Rê, tudo bem? A Rê eu conheço. A Carmen, auxiliar de classe. Ai, que delícia ler os comentários de vocês. Andréia de Rio Grande do Sul. A Nádia tem filho e trabalha com criança. A Franciene tem uma filha. Sônia é psicóloga também. Prazer, Sônia. Psicóloga infantil e também é mamãe. Jessi Silva, assistente social de Manaus. Gente, que prazer receber cada uma de vocês aqui. A Dani aqui de Paulínia. A Dani eu conheço também. Georgette é psicóloga e assistente social, pedagoga. Gente, que honra poder ter vocês aqui me ouvindo essa noite, poder compartilhar com vocês desse material que eu preparei. Aracaju, outra. Boa noite, Thelma, tudo bem? Quem está entrando agora, se quiser colocar, né, de onde está falando, de que cidade, se é mãe, né, se convive com outras crianças, se trabalha com crianças, só para conhecer um pouquinho de vocês, mas estou muito feliz. Georgette também é psicóloga em Belém do Pará, gente, que fantástico, saber que eu estou chegando aí até você, chegando até sua casa, saber que você vai estar me ouvindo essa noite e cada uma de vocês, né, cada pessoa que está aqui hoje comigo, acho que o que mais me alegra é saber que crianças vão ser alcançadas, né, que infâncias vão ser alcançadas, que cada um de vocês aqui está representando pelo menos uma criança. Não é verdade? Acho que nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, temos pelo menos uma criança. Então, muitas crianças, muitas infâncias vão ser alcançadas através de nós hoje, né? E através do que vai ser compartilhado aqui. Luzinete, Emanuele, boa noite. É mãe, faz pedagogia. É de Pernambuco, olha só. Quanta gente! Gente, que alegria! Eu vou começar para a gente já aproveitar aqui o nosso tempo, né, da melhor maneira possível. Eu preparei alguns slides para ir conversando com vocês e para ir direcionando, né, o nosso conteúdo, a nossa fala. Então, primeiramente, eu sou a Bilene Basílio. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Paracambi. Mas toda a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é ali da região de Nova Iguaçu. Mas eu vim aqui para o interior de São Paulo com 2 aninhos, então, na verdade, toda a minha infância, toda a minha vida foi aqui em Paulínia, na região metropolitana de Campinas. Eu sou mãe do Matheus, de 8 anos, sou psicóloga e tenho me dedicado exclusivamente ao atendimento de crianças e à orientação de pais. E estudado, né, sobre a infância, sobre desenvolvimento infantil, comportamento infantil, maternidade, sobre tudo que envolve a infância. E cada vez mais, né, me encantando com esse universo infantil, aprendendo, aprofundando, e por isso que hoje eu quero trazer para vocês do que eu tenho estudado, dos conteúdos que
me trouxeram transformação, trouxeram mudança na minha vida. E eu ouvi certa vez dizendo que o conhecimento ele só faz sentido se ele puder ser compartilhado. E é por isso que eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês. Hoje o nosso objetivo aqui no webinário Infância Blindada é capacitar adultos e proteger infâncias. Esse tem sido o meu lema, capacitar adultos e proteger infâncias, porque infância é coisa séria, é extremamente importante a gente buscar conhecimento, buscar informação para garantir, né, um crescimento saudável, uma infância saudável. E quando a gente fala de saudável, eu estou me referindo a uma saúde integral realmente, emocional, mental e até física, porque o emocional vai refletir diretamente também na saúde física da criança. Então, capacitar adultos e proteger infâncias está em nossas mãos promover uma infância saudável e, como eu disse, em saúde integral. Nós erramos por falta de conhecimento. Então, que cada vez mais a gente busque esses conhecimentos. Faz 10 anos que eu estudo, então desde a faculdade, né, os estudos sobre comportamento infantil, desenvolvimento infantil, sobre a relação com os filhos. E esses conteúdos, né, eles transformaram a minha família, a minha vida, o meu olhar para mim mesma, a minha relação com meu filho, o meu olhar para a infância, e também são conteúdos que transformaram as famílias que eu atendo, as famílias que eu convivo, as famílias que estão comigo no consultório. Tudo começou com a minha maternidade. Então, quando eu engravidei, durante a gestação, eu passei por um turbilhão de emoções. Então, a gestação mexeu muito com o meu emocional. Eu até coloquei aí no slide, né, que eu já era formada. Então, quando eu engravidei, eu estava no último semestre da faculdade. Quando o Matheus nasceu, eu já tinha me formado, tá? Então, eu já tinha estudado sobre desenvolvimento infantil, já tinha estudado sobre comportamento infantil, já era psicóloga e eu me vi despreparada, principalmente a nível emocional. A carga emocional que eu senti, a desorganização emocional, como eu falei, mexeu muito comigo e a partir dali eu quis entender mais. Eu quis entender mais a fundo, né, o que a maternidade estava me trazendo. E hoje, né, depois de tantos anos, eu inclusive postei recentemente sobre isso, que a maternidade é um lindo convite para o autoconhecimento e para a autoeducação. Eu não sei se tem outro acontecimento na nossa vida, né, que mexa tanto com a gente do que a chegada dos nossos filhos. Eu tinha muitas dúvidas, então, quando eu me tornei mãe, me sentia confusa, sem saber se eu estava educando certo ou não, né? Aquela insegurança de será que é assim que se faz? Será que não é? Será que tá dando certo? Será que não dá certo? Às vezes eu me achava muito rígida, às vezes eu achava que eu estava sendo muito dura, e em outros momentos eu me preocupava se eu estava sendo muito permissiva, né? Então, uma insegurança mesmo, de não ter certeza de qual era o caminho e ficar insegura, né, no dia a dia, nas situações, diante dos conflitos com a criança, diante dos desafios da rotina, do dia a dia, eu não tinha, né, uma segurança de como agir. E aqui eu coloquei alguns desafios, né, que todos enfrentam, né, que acontecem em todas as casas. Então, a criança que não me escuta, a criança que não colabora, a criança que briga com outras crianças, né? Que não quer tomar banho, ou que aí entra no banho e não quer sair do banho, que mexe onde não pode, que desobedece, que grita, que se joga no chão. E eu, Abilene, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa que tem paciência, mas em muitos daqueles momentos, lá no começo, eu me sentia no meu limite, né, prestes a explodir com meu filho, e não era isso que eu queria. Não era essa mãe que eu queria ser. E por muitas vezes eu me via, né, eu me enxergava sendo a mãe que eu não queria ser. Até que houve 2 episódios, aqui o Matheus já estava por volta dos 2 aninhos de idade. Eu lembro que foram 2 situações em que
eu dei a palmada nele, eu parei, né, me acalmei e só tinha cada vez mais a certeza de que não era esse o caminho que eu queria seguir com ele. E que eu não queria nunca mais que aquilo se repetisse. Não queria nunca mais tocar no meu filho, bater no meu filho e ferir o meu filho. E aí sim, como eu falei, veio a virada de chave que eu comecei a buscar informação. Comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a comprar livros, ler livros, fazer cursos. Então, fiz diversas formações, especialização ao longo, né, desses anos. Gente, tudo que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês tem embasamento científico, tá? Eu não tô falando do que eu acho, do que eu penso, não tô falando do que eu acredito, não é do que é comprovado cientificamente. A neurociência cresceu muito nos últimos anos, dos anos 90 para cá. Hoje nós temos a possibilidade, né, de realizar os exames de imagem, conhecer sobre o cérebro da criança, para entender como funciona, para entender o amadurecimento, fora diversos outros exames que dão esse embasamento em relação às violências, em relação aos cuidados necessários com a infância, em relação às necessidades básicas de uma criança, tá? Então, as respostas começaram a surgir para mim quando eu comecei, então, a buscar essas informações e a aprender, buscar esse conhecimento. Foi um processo e é até hoje, ainda estou nesse processo, ainda estou nessa jornada. Eu falei sobre o embasamento científico e a gente precisa ter esse cuidado, porque nem tudo na internet tem embasamento científico, a gente precisa ter muito cuidado com as fontes, né, que a gente está buscando. E essa jornada que eu estou trilhando até hoje, porque eu acredito que o processo, né, de autoconhecimento, ele não tem fim, né, é uma jornada realmente. Não foi simples, não foi fácil, não foi rápido, né? Como eu disse, foram anos, né? São anos, né, de estudos, de aprendizado para hoje poder estar aqui. Não foi fácil, mas é possível e é necessário. É necessário. Se a gente não buscar informação, não buscar conhecimento, a gente vai seguir o nosso automático. A gente vai fazer o que a gente acha. A gente vai fazer da forma que a gente pensa que é certo. A gente vai fazer com base no que fizeram conosco, né? A gente vai educar nossos filhos com as mesmas estratégias e com as mesmas ferramentas que foram usadas conosco. E não pode ser assim. Se hoje nós temos estudos que nos mostram um caminho, né, para blindar a infância, um caminho para cuidar da saúde emocional, saúde mental, da saúde física. Por que existindo esse caminho, essa comprovação científica, eu vou permanecer fazendo do meu jeito, fazendo como eu acho que deve ser feito? Vamos buscar informação. Para blindar a infância, a gente precisa se dispor nesse sentido, né, de nos esforçarmos para buscar as informações que estão disponíveis hoje para a gente. Não existe solução simples para uma questão tão complexa. Eu também postei há alguns dias um post no Instagram dizendo, né, que a gente tem que parar de buscar estratégia miojo para a educação dos nossos filhos. Parar de buscar receitinha miojo para o comportamento dos nossos filhos. Nós estamos falando do ser humano. Nós somos complexos. A relação pais e filhos é uma relação extremamente complexa. E a gente, como falei, das receitas miojo, porque às vezes a gente acha que vai resolver de um dia para o outro, né? Receitinha miojo, 3 minutinhos, tá bom? Eu acho que eu vou ler um livro e vai revolucionar, né, a minha vida e a minha relação com meu filho. Eu acho que eu vou aprender algumas ferramentas práticas e a partir de então vai estar tudo resolvido. É muito mais profundo, gente. É muito mais complexo. Não existe solução simples para uma questão tão complexa. A gente precisa aprofundar. Nós estamos educando um ser humano.
não, para mim, não sei para você, para mim não existe tarefa, função maior e mais complexa do que essa: educar um ser humano. E que nós, hoje, adultos, possamos estar conscientes do tamanho desta responsabilidade. Do tamanho desta responsabilidade, tá bom? Vamos lá. Então, aos poucos, então eu vivi isso na minha vida, na minha maternidade, e aos poucos eu comecei a focar o meu trabalho como psicóloga também, né, nesse foco de famílias. À medida que eu ia estudando sobre famílias, estudando sobre a relação com os filhos, eu senti, né, esse desejo, essa missão mesmo de levar isso para as famílias que me procuravam no consultório. E aos pouquinhos, então, eu fui nichando, né? Eu fui focando realmente o meu público para esse público familiar. E as maiores demandas, né, que surgiam e que surgem até hoje eram as explosões emocionais da criança, né, a desobediência, a briga entre irmãos, as dificuldades para seguir rotina, alterações no sono. Isso também acontece na sua casa? Você também tem esses desafios aí na sua casa, no dia a dia? Então, alterações no sono, alterações no apetite, crianças com ansiedade, crianças já roendo unha, já arrancando pelinha, já com tremores, crianças com tiques, com manias, as alterações no apetite, né? Então, tanto a compulsão alimentar, a criança que quer comer o tempo todo, quanto a resistência, né, a diversos alimentos, a seletividade, a agressividade, também é uma queixa muito frequente, crianças agressivas, crianças batendo. E, gente, quando a gente fala desses sintomas da criança, e por que eu falei que o meu foco é a família? Porque quando a gente está falando do sintoma de uma criança, nós estamos falando do sintoma de uma família. A criança, olha essa frase, a criança adoece dentro de um contexto. A criança não adoece sozinha. E isso, acho que tem sido o assunto, o tema que eu tenho estudado nos últimos meses. Os últimos livros que eu li focavam todos nesse assunto em relação ao contexto. Gente, o contexto é mais importante do que a genética. Vocês conseguem compreender a complexidade disso? Nós podemos ter a predisposição genética para um transtorno mental, para um transtorno emocional. A genética não é determinante. A genética não vai determinar se aquela pessoa terá ou não terá determinado transtorno, tá? Porque precisa haver uma combinação entre a genética e o contexto que eu estou vivendo. Então, é como se aquele gene, aquele fator genético só vai ser ativado diante de determinadas condições do meio, do contexto. Olha só. E isso também foi uma virada de chave para mim, porque eu comecei a atender crianças, né? Atendo até hoje crianças, mas como eu falei, mas hoje a família precisa, né? É um requisito, a família precisa estar diretamente envolvida no atendimento da criança, porque assim, a criança adoece dentro de um contexto. Então não adianta eu tratar a criança no consultório e ela sair do consultório e voltar para uma casa que está adoecida. O contexto precisa ser trabalhado. Eu já falei uma vez, se eu não me engano foi no ano passado, na primeira live que eu fiz, da metáfora de uma florzinha. A gente pode imaginar a criança como uma flor, uma plantinha. Eu adoro plantinhas, não sei se você gosta. Gente, se a plantinha começa a ficar amarelada, começa a murchar, começa a ficar com um aspecto de que não está saudável, qual é a nossa atitude? Qual deveria ser, né, a nossa atitude, os nossos cuidados? A gente vai pensar, né? Se a plantinha está precisando de mais sol, ou se ela está sendo muito exposta ao sol e precisa de mais sombra, se ela precisa de um adubo, se ela precisa
de mais água, ou se eu aguei demais, ela precisa de menos água. Quando a plantinha está adoecendo, a gente cuida do contexto. A gente trabalha o contexto para essa plantinha voltar ao seu maior potencial, recuperar a sua saúde, voltar a se desenvolver. Nós somos o contexto das nossas crianças. Nós somos, né, e que possamos, então, conscientes disso, né, buscar essas informações que vão nos capacitar, lembra, adultos capacitados, infâncias protegidas, informações que vão nos capacitar a ser esse contexto que protege a infância, que blinda a infância dos nossos filhos, dos nossos alunos, das crianças que convivem com a gente, tá ok? Vamos seguindo. Os resultados vieram, como eu falei, que eu comecei a levar para o consultório, os resultados vieram. Que resultados, né? Falei assim, a transformação que eu vivi, né, que aqueles conhecimentos me trouxeram de transformação, essa transformação começou a acontecer também na vida dessas outras famílias. Porque, como eu disse, não é o que eu penso, o que eu acho, são estudos científicos. A ciência está comprovando que funciona, né? Eu só preciso ter acesso, então, a essas informações para funcionar na minha vida também, para transformar, né, a minha vida também, a minha relação com as crianças e com meus filhos. E o mais lindo também, gente, desses estudos científicos, eu coloquei aí sobre tratar e prevenir. O foco da ciência era tratar, era curar, né, era produzir remédio. E hoje o caminho que a ciência nos mostra é de que é possível prevenir. A gente não precisa esperar chegar, né, o problema, esperar nosso filho adoecer, esperar a gente adoecer, né? Porque dentro de um contexto até nós estamos emocionalmente doentes. Então a gente não precisa esperar chegar a esse ponto. É possível prevenir o adoecimento. É possível prevenir os comportamentos de risco, as compulsões, os vícios. E nós temos essas informações à nossa disposição. Erramos por falta de conhecimento e hoje eu estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês, com todo o meu coração. E mais uma vez agradeço cada um que está aqui comigo me assistindo. Então, vamos aprender. E hoje eu trouxe para vocês os primeiros passos, então, para blindar a infância. Claro que hoje, nessa uma hora e pouquinho que estaremos aqui, eu não consigo esgotar, né, o assunto, mas eu quero compartilhar com vocês os primeiros passos, para que hoje você já consiga ter aí uma virada de chave, você já saia daqui, né, com a sua mente, né, com novos aprendizados. Eu tenho certeza que o que você vai aprender hoje, você não vai se esquecer. Eu espero de coração que faça sentido para você, como faz sentido para mim e para tantas outras famílias. E eu espero que o que você vai aprender hoje, né, seja realmente só um primeiro passo, tá? E que você continue buscando e continue aprofundando. Dos primeiros passos, o que eu trouxe para começar? Né? A gente precisa começar escolhendo o caminho da não violência. Esse é o primeiro passo, tá? Não adianta eu querer resolver o mau comportamento do meu filho tá com dificuldade de aprendizagem, meu filho tá agressivo, meu filho tá ansioso, né? A maternidade tá difícil, tá pesado, tá complicado, tenho vontade de sumir, não aguento mais, tá cansativo, não tenho apoio, não tenho suporte, né? Quantas coisas, mas não adianta eu olhar para todas essas coisas, querer resolver todas essas coisas, se eu não der primeiro esse passo de escolher o caminho da não violência. Eu preciso começar reconhecendo a violência, primeiro a violência que eu vivi, reconhecer a violência que ainda está presente em mim e escolher o caminho da não violência. Quando eu falo, né, sobre escolher o caminho da não violência, eu quero te encorajar
a acreditar que é possível educar sem violência. A única violência que é aceita na sociedade é a violência contra a criança. A única violência que é normalizada na sociedade em nome da educação. Né? Então, eu posso bater, eu posso chantagear, eu posso manipular, eu posso agredir, eu posso castigar, tudo em nome da educação. A gente não faz isso com mais ninguém. Nós não tratamos outros adultos dessa forma, nós não tratamos os idosos dessa forma, é só a criança. Só a criança que é indefesa, que a gente pratica violência. E palmada é violência, tapinha é violência, gritos. Então, muitas famílias, né, pararam de bater, de agredir, mas continuam gritando. Continuam com uma fala violenta. Gente, quanta chantagem e manipulação existe na comunicação com a criança, né? Mas eu estou aqui para alcançar você, né? E para que na sua família vocês consigam fazer diferente. Me alegra estar aqui com você hoje. Como eu disse, eu sei que pelo menos uma criança está sendo alcançada através de você. Então, é possível educar sem violência. E nós não estamos falando de permissividade. Esse é um erro muito comum também que cometem, né? Aquela ideia de que eu vou parar de bater e aí a criança vai fazer o que ela quiser, o que ela bem entender. Não é isso, gente. Parar de bater, parar de castigar, parar de ser violento não significa deixar a criança começar a fazer o que ela bem entender. Quando a gente fala desse caminho de respeito mútuo, de não violência, quer dizer que existe um caminho para educar sem violência. Não é deixar a criança fazer o que bem entender, tá? É educar. É possível estabelecer limites sem ser de forma violenta. A criança precisa de limites, a criança precisa ouvir o não, mas a criança não precisa, em hipótese alguma, de agressividade e de violência. Ela precisa, né, de adultos capacitados para conduzir essa educação. E aqui, vamos lá, o que eu penso sobre a violência? Porque quando eu falo, né, primeiro passo é, né, escolher o caminho da não violência. A gente precisa pensar, né, o que eu penso, que nós pensamos, qual é a nossa compreensão sobre violência. Eu acabei de falar, né, algumas questões sobre a não violência, sobre sermos violentos com a criança. O que você pensa sobre isso? Porque tem muitas pessoas ainda, infelizmente, que eu falei, que defendem, né, a violência contra a criança, o uso de castigos, o uso de punições, o uso das palmadas, o uso da manipulação, das chantagens. Enquanto eu continuar defendendo, né, eu continuar com essa ideia, olha só, o que é muito comum a gente ouvir, né? Porque nós viemos de uma educação violenta. E muitas vezes eu chego na minha vida adulta ainda normalizando essa violência. Então, eu que fui a criança que apanhei, agora é minha vez, enquanto adulto, de bater. Porque o lugar da criança é sempre esse lugar de quem apanha, né? Então, se eu defendo ainda isso, eu preciso repensar que ideias que eu tenho sobre a violência. Muito comum também em relação à educação, né, que nós tivemos. Aquela frase, aquele jargão, né, de que eu apanhei e sou uma pessoa de bem. Né? Aí somos adultos hoje, ansiosos, depressivos, cheios de medicação, né, com diagnósticos diversos, com medo da opinião do outro, medo de crítica, com dificuldade de falar não consigo falar não para outra pessoa, não consigo me posicionar, com baixa autoestima, com doenças físicas diversas, e eu não enxergo a relação que isso tem com a minha infância. O último livro que eu li, vou pegar aqui. Vou deixar, 2, olha só, eu indico muito esses 2, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Por que o amor é importante?
da Sui Gerard, fantástico, um dos melhores livros que eu já li. São mais de 40 páginas no final do livro, só de referências científicas, de estudos científicos. E esse outro, Mal Profundo, a escritora é a doutora Nadine Burke. Esses são os dois últimos que eu li. Os dois nos ensinam, nos mostram, com embasamento científico, como eu falei, toda a relação, tá, das experiências adversas na infância com o adoecimento e com os comportamentos de risco na vida adulta. Deixa eu ler aqui rapidinho, a Milena comentou, muito difícil explicar a diferença de que deixar de castigar não é permitir tudo. Sim, Mi, é muito difícil, mas porque a pessoa, né, que está nessa, defendendo, né, os castigos e as punições, é difícil porque a pessoa não se permite estudar, pesquisar, né, a pessoa não se permite conhecer sobre o assunto, ela está fechada, né, não, eu quero castigar, eu quero bater, eu quero punir, eu acredito nisso, ou eu estou reproduzindo, né, o que eu vivi, o que fizeram comigo, e não estou aberto a aprender diferente. Não estou aberto a conhecer, a entender, a ler um livro, a buscar um curso. E aí a pessoa martela, né, nessa frase de que tem que castigar, tem que bater, tem que isso. Se eu não gritar, ele não me escuta. Se eu não bater, ele não obedece. Se eu não pôr de castigo, não vai aprender. Gente, existe um caminho. É possível educar sem violência. Vocês colocando aqui, isso mesmo, acredito também. O primeiro livro... Tô pegando aqui de novo, quem perguntou, Andréia, vale muito a pena, tá? Por que o amor é importante? Olha aqui o subtítulo, gente. Como o afeto molda o cérebro do bebê. A importância do afeto no desenvolvimento da criança. É sensacional, é sensacional. Falei assim, e são essas informações que fazem a gente, Milena, voltando aqui na Milena, que fazem a gente ir desconstruindo essas nossas crenças em relação à violência, né? São esses conhecimentos que nos ajudam, que nos encorajam a seguir um caminho diferente, não é verdade? Porque senão a gente permanece realmente no nosso automático. Então vamos lá, o que eu penso sobre as violências? Porque se o meu pensamento ainda defende as violências, eu ainda acho que esse é o caminho, que essa é a solução, que é assim que eu vou educar, que é assim que eu vou resolver, né? Que tá tudo certo, que fizeram... Gente, em relação às nossas infâncias, não é sobre culpar nossos pais, não é sobre brigar com os nossos pais, não é sobre isso. É sobre ter consciência. Os nossos pais não tinham acesso às informações que nós temos hoje. Não tinham. Então não dá também para cobrar, para exigir. Hoje nós temos informação e ainda assim muitos não buscam a informação. Eles nem tinham ainda essa informação. Então eles estavam no automático, né? Reproduzindo de geração em geração essa violência. Mas é sobre eu, Abilene, ter consciência da minha infância, do que eu vivi, das violências que eu sofri, ter consciência do contexto em que eu cresci, o que acontecia nesse contexto, como era o ambiente emocional dessa casa, como foi a relação com a minha mãe, com meu pai. Gente, mãe é a principal figura na vida de uma criança. Então eu preciso ter consciência do que eu sofri, para eu também conseguir enxergar as minhas feridas, os meus gatilhos emocionais, porque isso está interferindo na minha vida até hoje. E eu preciso enxergar isso. Gente, o que acontece na infância não fica na infância. Isso é uma frase, também não sei de quem é essa frase, mas eu gosto muito de repetir ela porque faz muito sentido. O que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na infância nos acompanha por toda a nossa vida. A infância é a base para todas as próximas etapas da vida. Então, como foi a minha infância? Como foi a base que eu tive?
E aí eu preciso, consciente disso, pensar e assumir a responsabilidade diante da infância dos meus filhos, das crianças que convivem comigo, né? Porque eu estou construindo a base deles, a base em que as próximas etapas serão construídas, tá? Então eu falei, não é sobre culpar os nossos pais, mas a questão é, o ponto é, enquanto eu estiver normalizando tudo o que aconteceu comigo, eu vou continuar normalizando a violência com meu filho, com as crianças que convivem comigo. Entendem? Enquanto eu olhar para minha infância, para o que me faltou e achar normal, eu vou continuar achando normal o pouco que eu dou para o meu filho. Tá? Então a gente precisa estar conscientes disso. O que mais? Violência funciona? Outro ponto nesses primeiros passos. Cientificamente comprovado que a violência não funciona para educar. Violência não funciona para ensinar habilidades emocionais e sociais. Não funciona para educar. Violência funciona para quê? Para controlar comportamento curto e médio prazo. Não funciona a longo prazo. E a gente vê isso diariamente. Né? A gente dá um grito, a criança para. Daqui a pouco, tá fazendo de novo. Né? A questão, né, é nosso foco não deve estar em controlar o comportamento. Nosso foco deve estar em atender necessidades, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e ensinar habilidades para essa criança. E ser exemplo, né? Eu preciso ser exemplo. Porque a violência, quando a violência é usada, eu li essa semana, o que se conquista com violência só se mantém com violência. Não é sobre educação de filhos, mas se encaixa perfeitamente na educação dos filhos. O que se conquista com violência só é mantido com violência. E eu ia falar depois, mas já vou encaixar aqui. Gente, punição e recompensa, que recompensa também não serve, também não funciona, porque as punições e as recompensas, o que acontece? Eu dou uma punição hoje, aí acho que funcionou, que a criança sofreu, chorou, se arrependeu. Mas amanhã o comportamento volta, porque como eu disse, a punição só serve para controlar o comportamento, não ensinou nada para essa criança. E aí quando o comportamento volta, aquela punição já não serve mais, porque o medo da criança já passou. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a punição. Eu tenho que bater mais forte, eu tenho que piorar o castigo para a criança sentir de novo, sofrer de novo. Gente, a educação não violenta é sobre a gente focar no aprendizado e na solução. Diante de um erro que a criança comete, ao invés de eu pensar na punição para aquele erro, é eu pensar no aprendizado. O que a criança pode aprender? O que eu posso ensinar para o meu filho diante daquilo que aconteceu? Quais habilidades essa criança ainda precisa desenvolver? E o quanto eu tenho me dedicado intencionalmente para desenvolver essa habilidade junto com a criança? Gente, se vocês forem estudar o que acontece no cérebro da criança quando a gente grita, olha, quando a gente estuda, quando a gente compreende, né, esse funcionamento cerebral, o que acontece por dentro, né, a gente sai dessa superficialidade e a gente precisa, como falei, aprofundar. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, eu comentei sobre o cérebro da criança, né? De novo, então, a hora que você grita, que você pune, que você põe de castigo, a criança sente medo. Não tem como ela não sentir medo, né? Eu falo, é só a gente olhar a nossa expressão facial no espelho na hora que a gente está com raiva, na hora que a gente está gritando, que é óbvio que aquilo vai gerar medo na criança. E o que o medo desperta? Então, o medo, no momento em que a criança sente medo, o cérebro dela entende que ela está em perigo.
tá? E entra em ação o nosso instinto de sobrevivência. Isso é automático, né? Em qualquer situação em que eu sinto medo, ativa o meu instinto de sobrevivência, tá? A minha amígdala fica lá no sistema límbico, tá? Nós temos a amígdala na garganta e temos a amígdala no nosso cérebro. A amígdala é esse radar no cérebro da criança que identifica situações de perigo. E nesse livro, que até que eu falei aqui, ó, porque o amor é importante, a autora cita um estudo que fala que a amígdala da criança, esse radarzinho que está mapeando qualquer situação de perigo, ele rastreia até a expressão facial das pessoas. A amígdala da criança é muito mais sensível. Então, ela vê uma expressão facial fechada, brava, a amígdala já entra em ação e fala, opa, estamos em perigo. Cérebro, estamos em perigo. Ativa o instinto de sobrevivência. Precisamos nos proteger para sobreviver. Então, eu gritei, ativou o medo, é isso que começa a acontecer no cérebro da criança. E aí, o que é o instinto de sobrevivência, gente? É o nosso cérebro primitivo, essa parte inferior, tá? Aqui, da altura do pescoço até mais ou menos a ponta do nosso nariz. Então, essa região inferior do cérebro é o nosso cérebro primitivo e é ele que entra em ação quando a gente sente medo, quando a criança sente medo. O que o nosso cérebro primitivo faz? Ele ativa, então, o mecanismo de ataque ou de fuga. Instinto de sobrevivência eu estou diante de um perigo, de uma situação ameaçadora. Para sobreviver, eu preciso atacar ou fugir. É uma questão de sobrevivência, tá? E aí, o que acontece? Enxergando isso no dia a dia dentro dos nossos lares, né? A criança que está se sentindo com medo sobre ameaça, ou é aquela criança que vai entrar nesse modo de ataque, porque, na verdade, então, ela está se defendendo, certo? Então, ela entra nesse modo de ataque, é a criança que vem pra cima, é a criança que quer bater. Na verdade, o cérebro dela tá mandando essa mensagem. Se defenda, ataque pra você se defender, pra você se manter vivo. A criança não está fazendo aquilo de propósito, é a reação que foi desencadeada no cérebro dela. Então, atacar ou fugir, paralisar, né? Tem crianças que diante do medo paralisa, trava, né? Começa a chorar. É o mesmo instinto, só que reagindo, agindo de formas diferentes. E outro ponto importante em relação ao medo. Quando o nosso cérebro, então, está com medo, ativa o cérebro primitivo, tá? Em luta ou fuga, é paralisado toda a parte racional de compreensão e de aprendizado. Porque o nosso cérebro, muito inteligente, ele interrompe, olha só, estamos em perigo. Para de aprender, não é hora de aprender nada, a gente precisa focar em sobrevivência. O cérebro interrompe também, sabe o quê? O sistema imunológico. Se eu estou me sentindo em perigo e precisando, né, me defender, o sistema imunológico é interrompido para economizar energia, para eu ter mais energia para lidar com essa ameaça. O sistema imunológico é paralisado. Se você está ali machucado, a cicatrização é interrompida. É ativada a resposta ao estresse. O cortisol começa a percorrer o corpo da criança. O estresse chega no seu pico. O estresse também vai afetar não só o sistema imunológico, mas o hipocampo, que é responsável pela memória. Como eu falei, trava o aprendizado, porque se eu tô em perigo não é hora de eu aprender nada. Então também, na hora que você tá brigando, gritando, castigando, a criança não está aprendendo nada. O aprendizado só acontece quando o meu cérebro está se sentindo seguro, em segurança, em paz, em tranquilidade. Olha só, gente, quanta coisa, quanta informação, quanta coisa acontece por dentro que a gente desconhece. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando, então, da infância. Por que que eu vou persistir, né, em usar estratégias punitivas, como eu disse, se
já é comprovado que não funciona, que não educa, que diante do medo o cérebro não aprende. Não é mesmo? Que a gente possa hoje dar mais esse passo de consciência. Não funciona, mas é o nosso piloto automático. Eu falei assim, aí eu bato, grito, castigo e fico nesse ciclo e não resolve. E eu vejo que não resolve, mas eu tô presa nesse ciclo, que a gente possa quebrar esse ciclo da violência e buscar novas estratégias. Precisamos parar de normalizar a violência contra a criança. É o que eu já tinha dito, né? Que a única violência que ainda é normalizada é a violência contra a criança. Obrigada, Luzinete, que bom que fez sentido para você. Gente, me comenta aí para mim se está fazendo sentido, se minha explicação tá clara, se tá agregando para vocês esse conhecimento, tá bom? E vamos prosseguir aqui, assim, para não estourar aqui o nosso horário. Compreender o comportamento infantil. Então, depois de eu escolher o caminho da não violência, depois de eu entender que a violência não é o caminho, que violência só sustenta mais violência, então eu preciso também aprender sobre o comportamento infantil e eu trouxe algumas informações aqui que eu tenho certeza que vão agregar para você. Quando a gente fala de comportamento infantil, a gente precisa falar sobre necessidades básicas, tá? E aí eu vou linkar para você a relação entre as necessidades básicas e o comportamento infantil. Na verdade, o comportamento humano, tá? Aqui a gente vai focar no infantil, mas vale para todos nós. Quando a gente está falando sobre necessidades básicas, obrigado, Georgette, pelo seu comentário. Quando a gente está falando sobre necessidades básicas, nós, seres humanos, temos necessidades fisiológicas e emocionais. Necessidades inatas, elas já nascem com a gente, tá? As necessidades fisiológicas são as mais conhecidas, né? Então, todos nós, seres humanos, para sobreviver, uma questão de sobrevivência, eu preciso de ar, eu preciso de alimento, eu preciso de água, eu preciso de sono, de descanso, eu preciso da excreção do meu organismo funcionando. Então, essas são as necessidades fisiológicas, tá? Entre outras, tá? Eu dei só alguns exemplos. Além das necessidades fisiológicas, e aqui é outro ponto que a gente desconhece, temos as necessidades emocionais, inatas também. Necessidade de aceitação, de amor incondicional, de pertencimento, de acolhimento, de proximidade, de contato físico, necessidades emocionais. Por que eu falei que a gente desconhece? Eu vou dar um exemplo também que eu ouvi certa vez da Isa Minatel. A Isa colocou esse exemplo e achei uma ótima ilustração sobre as necessidades fisiológicas e emocionais. Gente, quando a gente pensa num bebê, um bebezinho, a gente sabe que os bebês, né, têm a total dependência, né, dos nossos cuidados. Imagina um bebezinho chorando. O bebê começou a chorar, o que a gente pensa? A gente pensa se ele tá com fome. Será que é fome? É uma necessidade fisiológica. Será que é sono? Necessidade fisiológica. Não, não é sono, já dormiu. Será que tá, né, com a fralda suja, né? Questão de higiene, também é fisiológico. Será que tá chorando por quê? Então não é fome, não é sono, já dei banho, tá com calor, tá com frio, também é necessidade fisiológica. E aí, muitas vezes, né, se a gente observa e já tá tudo ok, então já comeu, já dormiu, a temperatura tá ok, já dei um banhinho. E por que esse bebê tá chorando? Já atendi todas as necessidades fisiológicas. Por que esse bebê continua chorando? Gente, o bebê e todos nós, como eu disse, tem necessidades emocionais. Às vezes a gente só enxerga as necessidades fisiológicas. E aí qual que é a nossa ideia de que o bebê tá chorando à toa? Tá chorando à toa. Tá fazendo manha, tá fazendo birra. Aí eu pego o bebê no colo, porque, ó, o colo, necessidade emocional, a proximidade, necessidade emocional, contato físico, necessidade emocional. Aí o bebê fica quietinho, porque o que ele tava precisando? Era
que a gente atendesse as necessidades emocionais. Mas aí eu ponho ele de novo no carrinho e aí volta com essa ideia, né, de que só quer ficar no colo. Eu ponho no carrinho, volto a chorar, tá me manipulando, tá com frescura. Gente, existem necessidades emocionais que precisam ser atendidas. E não é frescura, não é manha, tá? A Nádia colocou aqui, carinho, atenção, é isso, Nádia, né? O olho no olho, né? Se sentir pertencente, se sentir amado, carinho, toque físico, tudo isso. E aí eu vou linkar aqui com vocês em relação ao comportamento. Gente, nós, como eu falei, todos nós temos necessidades fisiológicas e emocionais. Pensa aí comigo, olha só, pensa comigo. Como você se sente quando você está com fome? Não sei você, mas eu fico irritada, de mau humor e com sono. Como você se sente quando você está com sono? Eu falo que quando eu tô com sono, eu brinco, né? Que eu mudo de personalidade, porque eu fico num mau humor terrível quando eu tô com sono. Sempre, olha só, sempre que uma das nossas necessidades não está sendo atendidas, isso me gera desconforto, isso me gera mal-estar. Eu tô com fome, isso me gera desconforto, mal-estar. Eu tô com sono, isso me gera desconforto, mal-estar. O que a gente não sabe é que as necessidades emocionais, quando não estão sendo atendidas, também geram desconforto e mal-estar. E aí, se eu estou sentindo desconforto e mal-estar, isso vai refletir no meu comportamento. Sabe também aquele jargão que a gente escuta de que a criança tá fazendo isso só para chamar atenção? Gente, se a criança tá fazendo isso para chamar atenção, é porque ela tá precisando de atenção. Como estão as necessidades emocionais dessa criança? Dá atenção para essa criança, por favor, que ela vai parar de fazer. Só que aí a gente olha só para o comportamento. Tá se comportando mal, precisa ser castigado e punido e pronto, acabou. Mas aí eu me livro do trabalho de ter que atender a necessidade, que é a responsabilidade minha. É a responsabilidade do adulto atender as necessidades da criança. E a gente precisa, então, ter consciência de que existem necessidades fisiológicas e existem necessidades emocionais. E quando alguma necessidade minha não está sendo atendida, isso me gera desconforto e mal-estar. E isso vai refletir no meu comportamento. Gente, ninguém se comporta mal à toa. Crianças e adultos. Quando a gente se comporta mal é porque existe algum desconforto, algum mal-estar. Existe algum incômodo. Não tem, fez isso do nada, bateu do nada, gritou do nada, teve gatilho. Sempre tem gatilho. Que a gente tem mais dificuldade de enxergar os gatilhos na criança, porque a gente já rotula, já julga, né? Como a criança mal criada, mal educada, criança difícil, personalidade difícil, né? Mas ninguém se comporta mal à toa, nem adultos e nem crianças, tá? Então, as necessidades precisam ser atendidas. Alguém teve a brilhante ideia de dizer, deixa chorar, vai estragar a criança. Eu fiz isso, tá, gente? Eu comecei a estudar, como eu comentei rapidamente com vocês no início, eu comecei a estudar mais profundamente, né, a educação respeitosa, maternidade, enfim, sobre infância, quando meu filho já estava com por volta de 2 anos. Então, eu fui a mãe que deixou o bebê chorando no berço, porque tinha que aprender a dormir sozinho, tinha que aprender a ficar sozinho no quartinho dele, tá? Então, eu fiz isso, e quando eu comecei a estudar, a aprofundar, e a enxergar essa violência, porque é violência. Aí a gente começa a conseguir fazer escolhas diferentes e ter atitudes diferentes. Eu postei essa semana, se eu não me engano, enfim, nos últimos dias, um vídeo exatamente sobre isso. O que seu filho aprende quando você deixa ele chorando? E as crianças aprendem o que a gente chama de desamparo aprendido. Quando eu deixo chorando,
um bebê e uma criança que é completamente dependente de nós, de mim, completamente dependente dos meus cuidados, da minha atenção, completamente dependente que eu atenda as necessidades dele, eu deixo ele lá chorando, ele aprende o desamparo. Ele aprende que não pode contar comigo, né? Ele aprende que não pode confiar nesse adulto. Como eu disse, é bem, bem profundo, mas eu queria aproveitar esse comentário da Mi e sem falar como a questão do choro também entra, como eu falei assim, no estresse, tá? A criança começa a chorar e não recebe esse acolhimento, essa regulação, porque, gente, a criança não é capaz de se acalmar sozinha. Até os 4 anos de idade, a criança precisa de ajuda para se autorregular. É uma questão neurológica, biológica. O cérebro dela não tem maturidade para se regular sozinho. Até os 4 anos, o que acontece é o que a gente chama de corregulação, que é o adulto regulando a criança. Um adulto calmo ajudando a criança a se acalmar. É isso que a criança precisa. Então, quando eu deixo chorando uma criança, um bebê que não é capaz de se acalmar sozinho, às vezes para de chorar porque desistiu ou porque cansou até chegar o limite de chorar, não é verdade? Então, quando eu deixo isso acontecer, o nível de cortisol que inunda o cérebro do bebê e da criança é o que a gente chama do estresse tóxico. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? No nosso organismo, não sei se eu já tinha mencionado. Mas, então, esse cortisol, esse hormônio é danoso para o cérebro da criança, tá certo? Só olhar aqui, a Glau comentando, obrigado, Glau, pelo comentário. Georgette, fico imaginando a educação de uma criança com TDAH que cresce escutando críticas e recebendo agressões. Então, cresce se sentindo desajustada. Georgette, acho que não tem como a gente mensurar as feridas emocionais que essa criança vai crescer. Né? Acho que a falta, né, de um diagnóstico, a falta do conhecimento, eu coloquei aqui para vocês, a gente erra por falta de conhecimento. Só que aí o nosso erro vai custar caro, né, para a criança. O preço vai vir, porque o que acontece na infância não fica na infância, né? Vai acompanhar todas as próximas etapas. A Patrícia queria tanto ter conhecido disso quando minha filha era pequena. Fati, nunca é tarde, tá? Sei que assim, a infância já passou, a base, né, já foi construída, mas sempre é possível a gente resgatar o vínculo, resgatar essa relação de respeito e de não violência, tá bom? Gente, vamos lá pra gente seguir. Então, eu falei sobre as necessidades, deu para entender, né? Que se alguma necessidade não está sendo atendida, isso vai desencadear o desconforto, o incômodo. É igual quando a gente está com fome e com sono. Então, quando eu não estou me sentindo amado, quando eu não estou recebendo carinho, quando eu não estou recebendo atenção, isso vai me desencadear desconforto, incômodo e vai refletir no meu comportamento. Eu vou me comportar de acordo com o que eu estou sentindo. Aqui o iceberg é uma ilustração muito comum, não sei se vocês já viram, mas usam o desenho de um iceberg, eu vou falar aqui com a minha mão, aquelas geleiras grandes, né? Então, gente, o mau comportamento, que eu falei, ninguém se comporta mal à toa. O mau comportamento é só a pontinha do iceberg. A pontinha, eu preciso conseguir enxergar o que está aqui por baixo, motivando esse mau comportamento. Aí eu preciso olhar para o contexto, eu preciso olhar para as relações, preciso olhar para as necessidades fisiológicas, para as necessidades emocionais. Preciso ampliar o meu olhar, porque eu olho, desculpa, eu olho só para o mau comportamento, aí fico ali brigando com a criança, gritando com a criança, castigando a criança, tentando eliminar aquele mau comportamento, mas eu não estou tratando a raiz do problema. Ninguém se comporta mal à toa. O comportamento sempre está me comunicando algo. Se o meu filho está agressivo, ansioso, apático, com sinais, né, de ansiedade, se meu filho está com dificuldade de aprendizagem na escola, está se comportando mal na escola, eu preciso olhar para esse comportamento não como uma oportunidade de castigá-lo e de puni-lo. Eu preciso olhar para esse comportamento como
uma comunicação, que meu filho está me comunicando, se comportando dessa forma, para onde eu tenho que olhar, onde eu tenho que mexer, onde eu tenho que tratar. A criança, lembra, adoece dentro de um contexto. O sintoma da criança é um sintoma da família. E a gente precisa ter consciência desta nossa responsabilidade. Necessidades básicas e desejos. Então, quando eu falo em atender necessidades, é diferente de atender desejos, tá ok? Então, necessidades básicas é o que eu falei, fisiológicas e emocionais. Os desejos da criança é diferente, né? Eu quero isso, quero aquilo, é outra coisa. Mas também já quero pontuar para vocês. O erro, o perigo é eu deixar de atender necessidades e atender desejos. Eu não dou conta de dar amor, de dar carinho, de dar atenção, aí eu dou coisas. Aí tá o problema, tá? Eu tentar compensar, eu tentar preencher. E isso não é saudável para a criança, tá? Isso aí eu tô caindo na permissividade e até mesmo na negligência. Então, eu não posso compensar. Agora, se eu estou atendendo necessidades fisiológicas e emocionais, dou carinho, dou atenção, dou presença, não tem problema eu atender desejos também, tá bom? Não tem problema. Se tá dentro das minhas condições, se para mim tá ok, né? Se é saudável para a criança, não tem nenhum risco, não tem problema nenhum atender os desejos se eu estiver atendendo necessidades. O que não pode acontecer é eu tentar compensar a falta das necessidades, tá? E aí, de novo, é muito profundo, gente, tá? Porque muitas vezes a criança nos demanda, né? A criança tá ali pedindo atenção e eu vou lá, dou um chocolate, dou uma comida, né? Lembra que é necessidade. A criança está sentindo um desconforto da falta de atenção, da falta de carinho, e aí eu venho e preencho com um alimento. E aí vocês conseguem imaginar a médio e longo prazo? Então, esse desconforto que eu sinto por falta de atenção e de carinho é resolvido com comida. E aí eu passo a vida toda comendo para preencher o meu vazio de atenção e de carinho. Esse é um exemplo, tá? Isso vale para todos os vícios e compulsões. Como eu falei, tudo remete à infância, à história de vida daquela pessoa. Vamos lá? Necessidades básicas versus pedidos disfarçados. É isso, eu falo, mas é como se a gente treina a criança, né? A criança já sabe que não adianta pedir amor, carinho e atenção, ela começa a pedir coisas, tá? Então, meu filho todo dia quer uma coisa, pede isso, pede aquilo, quer comprar, quer comprar, quer comprar. É um pedido disfarçado. O que será que a criança está querendo realmente, né? No fundo, tá? O que será que está por trás desse pedido? Qual necessidade está por trás desse pedido disfarçado? Por que é tão difícil? Por quê? Porque é tão difícil atender as necessidades dos nossos filhos, as demandas dos nossos filhos. Muitos comentaram aqui, né? É difícil, na prática é difícil. É difícil porque nós não recebemos, tá? Se a gente olhar para a nossa infância, como eu falei, essas são necessidades humanas, inatas. Então, nós também tínhamos essas necessidades lá atrás na nossa infância. Nós também tínhamos necessidades fisiológicas e emocionais, tá? E aí, entre o que eu precisava ter recebido e o que eu de fato recebi dos meus pais, existe o que a gente chama de vazio emocional. Então, eu vim da minha infância com meu vazio emocional das necessidades emocionais que não foram atendidas na minha infância. E tô crescendo, ok, me torno mãe, me torno pai, e aí eu me deparo com a necessidade de atender as necessidades de uma criança, sendo que as minhas próprias necessidades ainda não foram atendidas, né? Ou pior, às vezes eu coloco a criança nesse lugar de ter que atender as minhas necessidades. Então, como eu falei, é difícil, porque mexe com toda a nossa estrutura.
Mexe com todas as nossas questões emocionais, nossas feridas emocionais, nossos gatilhos, tá? Com toda a nossa dor realmente da infância. É difícil dar o que eu não recebi. É difícil, mas é possível. Mas dói, mas é possível. Assim, é aí que a gente vai estar quebrando esses ciclos e construindo, né, relações diferentes, vínculos diferentes, apegos diferentes, uma base segura, uma infância blindada e protegida, a base saudável que as crianças precisam para crescer. Então é difícil, mas é possível, a gente só precisa buscar, né? Conhecimento, autoconhecimento, autoeducação, tá certo? Faz sentido para vocês? Quem tá aí comigo ainda, me manda uma mensagem aí, um comentário, me conta se está fazendo sentido, o que você achou, o que você aprendeu. Sônia, concordo, muito bom. Obrigado, Sônia, pelo seu comentário, válido tudo. Gente, que delícia, eu fico muito feliz. Muito feliz de estar chegando até vocês. Obrigado, Dani. Muito feliz, como eu falei, de saber de que pelo menos uma criança vai ser alcançada através de cada um de vocês que está aqui hoje me assistindo. Eu só quero te agradecer por essa noite, por esses momentos aqui junto, para você que está comigo aqui até agora. Muito obrigado, um beijo grande e vamos juntos blindar a infância das nossas crianças. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.